Graça e paz, aqui é o pastor Igor Marçal, você está aqui no podcast do Café com Palavra e nós estamos falando sobre a oração modelo ensinado por Jesus em Mateus 6, então fica com a gente aí, acompanha, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado em nome de Jesus. É muito importante aqui também trazer um ponto aqui que é o seguinte, existe esse pressuposto como é que eu vou dizer, da confissão positiva, né, de impor a nossa vontade à vontade de Deus, né, ou de impor a nossa vontade à vontade de Deus, né, fazer criar um arquivo novo lá. Sim. Né? E assim, é importante a gente entender que a vontade de Deus, ela contempla tudo em nossa vida. Eu estava falando disso ontem. As pessoas às vezes elas têm limitada no seu pensamento que a atuação do plano de Deus na minha vida, ela se limita ao que eu desenvolvo a nível eclesiástico. Então, o que Deus projetou para a minha vida? Sempre vai ter ligação ao eclesiástico. Então, assim, quer dizer que a minha vida, meu casamento, meus filhos, meu trabalho, se eu desenvolvo alguma atividade profissional, né, normal e tudo mais, os meus bens e posses, todas essas coisas não têm conexão com esse plano, com essa vontade de Deus. Isso é equívoco puro, tá? Então, mas Deus, eu posso pedir, então, riquezas, prosperidade, posse, etc e tal, e isso é errado? Depende. Eu não vejo, não há problema na questão da riqueza. O problema, ele está sempre no coração do homem, daquilo que ele projeta como seu principal pilar. Sim. Então é o amor ao dinheiro o problema, não o dinheiro. Então, se o Senhor, ele tem como propósito para a minha vida que eu prospere financeiramente a fim de cumprir inúmeros objetivos, lógico, cuidar da minha família, claro, você poder usufruir da bênção que o Senhor, ele está projetando na sua vida, também está dentro do propósito. Só que esse recurso vai servir para outras coisas também, e é aí que começa o problema na vida do homem, porque ele não consegue perceber que esse benefício que o Senhor projeta para mim, ele não vai só me alcançar. É igual o pastor Ney falou, cara, é o carro que Deus me permitiu ter. Então aí eu, fechei meu coração e falei, acabou, não vou usar ele para mais nada do que se tange à questão das outras coisas que tem para se fazer. O meu dinheiro, é minha casa, é minha posse, é meu isso, é meu aquilo, é um monte de meu. Aí você não entendeu, é esse o problema que faz com que você deixe de ter ou viver coisas das quais você poderia ter e viver e só não tem e não vive porque o teu coração não está preparado para lidar com aquilo sem causar uma contaminação. Então eu vou me contaminar se aquilo acontecer. E aí outra coisa que entra, das pessoas falam, mas deu certo na minha vida, eu projetei que eu ia ter, que eu ia fazer, que eu ia realizar e consegui alcançar aquilo. Aí as pessoas não entendem que tem uma diferença gigantesca entre ser bem sucedido e ser frutífero. Você pode ser vamos lá, vamos para a Bíblia, né? O camarada falou assim, rapaz, eu tô me dando bem, vou construir mais celeiro porque o trem tá bombando, vou, dar o gás, Deus está comigo. E esse cara começou a trabalhar, construir celeiro e encher o celeiro e construir celeiro e enchia mais outro. Tava arrebentando a boca do balão. Deus está me abençoando. Deus tá me gerando e tal. E aí quando chegou uma hora ele falou, pronto, já fiz o que eu tinha para fazer, agora vou falar para minha alma, goza minha alma, aproveita. O que diz esse homem? Louco. Essa noite. Porque tudo que você construiu, para quem vai ser? Ou essa noite vão pedir tua alma. Você não preparou nada para Deus. Você foi bem sucedido? Foi. Você foi frutífero? Não. Você foi um cara extremamente bem sucedido, capaz, arrebentou, fez tudo? Fez. Mas essas coisas que você construiu, estava ligado ao propósito de Deus? Não. Então tudo que você gerou, tudo que você produziu não serviu para nada. Poderia ter servido se você tivesse ouvido a voz de Deus.
Entendeu? Então entenda bem, Deus não tem problema nenhum em prosperar ninguém. Deus não tem nenhuma dificuldade em fazer pessoas terem recursos, terem bens. Não. Over ou não desover? Volta no próximo item. E a gente começa o nosso próximo item. Aqui a gente começa o nosso próximo item. Ah, sim, beleza, entendi. Pode ir? Então aqui a gente vai para o nosso próximo item, que é dai-nos o pão diário, ou o pão de cada dia. E aqui que eu acho tremendo desse ensino de Jesus é exatamente mostrando aqui é o sentimento de dependência. Então o pão não é para semana, o pão não é para o mês, né? O pão é do dia. Então o Senhor está mostrando assim, olha, você tem que alinhar o teu pensamento ao pensamento de Deus nessa oração, porque Ele sabe o que você precisa, entendendo que o teu suprimento ele vai ser diário. Então todo dia você tem que depender. Todo dia você tem que entrar nesse lugar de saber que é Ele que vai prover. Então, o que foi o processo do maná no deserto? O suficiente pro dia. Vocês vão aprender a depender de mim todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. E aí, se a gente for pensar de uma forma bem humana, bem natural, cara, a gente fica em crise, né? Quando você olha para a sua vida num âmbito, né? Você recebe lá um valor, né? Mensal. Aí você, o mês tá ok, né? Pelo menos os primeiros 20. Os outros 10 a gente vê depois. Mas a gente trabalha assim, né? Você tem aquela ideia de que você vai receber um valor por mês, você se organiza por mês, né? Cara, nesse mês as contas estão pagas, o dinheiro das compras tá aqui, o dinheiro do aluguel tá ali, o dinheiro da água. Ok, paguei as contas esse mês, né? Ufa, só daqui 30 dias. Eu tava falando, todo dia, mano. Todo dia você tem que lembrar que sou eu que vou cuidar, zelar de você. E esse é o desafio que o Senhor está nos levando à dependência, porque a gente é levado a um lugar de buscar outros meios de se sentir seguro. Por que a maioria, que é um ponto interessante para a gente falar, por que a maioria dos nossos jovens hoje, principalmente aqui em Brasília, eles afogam o seu talento e a sua capacidade criativa para poder fazer concurso público? O cara faz um concurso público pro tribunal, mas às vezes o cara tem talento, ele tem criatividade, ele tem uma série de elementos, mas ele tem medo. Ele tá correndo atrás do quê? Segurança. Precisa se sentir estável. Vou fazer o concurso porque eu vou ganhar um salário bom, vou ter plano de saúde, vou fazer um serviço burocrático e ninguém pode me mandar embora. E aí toda a área criativa dele, ele afoga, ele suprime, porque ele está com medo que aquilo ali não vai gerar provisão financeira para ele. Não vou empreender. Deus me livre de empreender. Mas o cara tem a veia empreendedora, mas é o medo, bloqueia. E aí, não, eu vou no seguro. Eu vou no seguro, eu vou naquilo que... Vou ralar, vou passar. Eu tô falando, ó, tem gente que tem vocação. Às vezes o cara, não, meu negócio é direito, eu quero trabalhar aqui, o meu negócio é polícia, eu quero ser polícia. Mas eu falo aquela... Às vezes o cara tem um poder criativo, ele tem medo. E aí, por causa do medo, da insegurança, da instabilidade, de quebrar, de não conseguir emprego, de não sei o quê, ele esquece que o propósito de Deus é mantê-lo se ele andar nesse lugar. E isso aqui é ou não é? É complexo. Ou vocês acham que eu tô viajando na maionese? Eu tô romantizando demais o negócio? Não, tá certinho. Né? Certinho. Você lembra do pastor contar? Eu acho que foi o Vanderluz que contou essa história, né? O Vanderluz, um homem de Deus, cara. Saudade demais, né? Que ele deixou aí. Mas vamos se ver em um dia. Sim. Né? Nós temos que trabalhar, né? Ele já é garantido lá, né? Nós é que temos que esforçar para chegar também. Então, assim, ele disse, né, de uma situação que aconteceu lá, de uma mãe que procurou ele, né, para poder falar, olha, pastor, tem que conversar com meu filho, tem que aconselhar esse menino que ele tá perdeu o juízo completamente. Não, estamos quase orando na cabeça dele para repreender, porque conversa com ele. O que foi, minha irmã? Falando, né, que ficou preocupado, né, porque assim, um menino bom, um jovem abençoado, dedicado, e não, logo esse deu problema, não é possível, né? Aí a mãe foi falar, pastor, você tem que conversar com ele lá, porque ele tá com as ideias agora de querer
ser pastor. Conversa com ele lá. Pelo amor de Deus. Tira essa ideia da cabeça desse menino. Não, eu não trabalhei a vida inteira. Faltou dizer, né? Eu acho que foi o Vanderlúcio que falou isso. Não lembro. Eu acho que eu me lembro dele ter contado essa história. Mas é tipo algo assim. Não, Deus me livre. Esse menino tem que ser advogado. Pastor. Aí, Pedro. Deus me livre. Vai estudar, menino. Eu esforcei minha vida pra você estudar, pra você ser pastor. E pede pro pastor tirar a ideia dele da cabeça, né? O pastor fala, ô meu filho, faz isso com você não. Assim, lógico, é um trabalho estressante, tem todos os seus dificultadores, etc e tal, mas a gente tem que entender que existe um propósito e Deus capacita. Deus deu 2 talentos porque o cara não conseguia levar 5. Sim. Ele deu 5 pro outro porque ele não conseguia levar 10. Mas o que podia levar 5, Deus não deu 2. O Senhor não deu 2, ele deu 5. Falou, ó, tudo bem, você consegue 5, você vai levar 5. Mas não vai ser 3 não, e nem 4, vai ser 5. Você dá conta de 5, então é 5. Sabe? Isso me arremete muito, sabe o que, pastor? A questão da zona de conforto. Um lugar de estabilidade, né? Aonde lá eu vou me sentir seguro, aparentemente seguro, né? Um lugar que aparentemente eu estou bem, ninguém vai me tirar, ninguém vai... E isso é tão ruim, pastor Ney, que impede as pessoas de amadurecer e crescer. Às vezes a pessoa se limita a esse ambiente com medo de enfrentar a vida. Não, cara, eu vou ficar lá porque aí o que acontece? Eu sendo um funcionário público, vou ter meu salário, ninguém pode me mandar embora porque eu sou concursado. Você vai conversar com o cara tá fazendo faculdade. Não, tô fazendo uma faculdadezinha rápida de 2 anos. É porque eu vou fazer um concurso de nível superior. Tem que ter diploma. O cara não tá avisando nada, ele não sabe nem pra onde quer ir, né? Aí entra aquele ditado, né? Pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Desde que eu me sinta estável dentro disso. Mas esse ambiente de conforto, ele é infrutífero, ele é limitado, sabe? Ele é um ambiente frustrante, porque você é como se fosse um cativeiro. É verdade. A sensação de liberdade, mais preso, restrito. E tem pessoas que estão vivendo a vida assim, passou há muito tempo, porque elas não se permitiram amadurecer no processo. Elas preferem o estável do que o processo de amadurecimento. Coisou? Vamos lá, seguindo aqui, né? Então, ok. Aí a gente entra aqui no verso de número 12, onde a gente vai ter aqui a questão do perdão, né? Perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente já falou sobre perdão, né? Há alguns episódios atrás. Então, só para trazer aqui esse fechamento de ideias, né? Que mais uma vez Jesus ele mostra que esse é um alinhamento que a gente também tem que ter, que é vontade do Pai, que é desejo do Pai, que Ele conhece, né? Então, é que a importância da gente ter esse sentimento de aprender a perdoar, né? Aí já falamos sobre a questão do princípio do perdão e tal, e eu queria ouvir vocês aqui mais agora sobre o 13. Vamos bater um papo aí. E não nos conduza, não nos deixe cair, né? Na tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. O que Jesus está querendo nos alinhar aqui? O que vocês veem aí nesse ponto? O que vocês podem dizer aí? Começando do pastor Ney. Como entender isso aí, pastorzão? E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno. É bem complexo, né? Que de fato, assim, todos nós seremos tentados, né? Todos nós temos tentações, né? Se a gente for trazer para uma configuração hoje, no nosso dia a dia, passamos por várias tentações, privações, provações, né? E eu vejo aqui que, na verdade, quando ele fala para não nos conduzir às tentações, né, mas livrar-nos do maligno, porque eu vejo que vai ter alguns momentos de tentações que
se formos levados a esse nível de sermos tentados, né, posso dizer que se nós não tivermos essa pauta da nossa vida, entendendo o reino de Deus, entendendo a justiça de Deus, entendendo Mateus 6,6, em fortalecimento do nosso espírito em si, de fato nós vamos ceder à tentação, né? Cederemos à tentação. E de fato ele está colocando aqui como a nossa humanidade em si, né? A nossa vida humana em si, e para que ele nos livre desses momentos de tentações, para que ele nos livre desse momento de sermos tentados, né? Então eu vejo mais nesse ponto assim, né? Eu falo complexo porque diariamente, como eu falei, volto a repetir, nós somos tentados todo dia. Verdade. Né? Então eu vejo mais ou menos nesse sentido. Bom demais. Benção. E aí, Arnaldo, acrescentar alguma coisa aí nessa parte? Só aqui trazer essa questão de tentação, né, aqui para Tiago 1, a partir do 13, que diz: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. 14 diz: cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por ele iludido, que nós já falamos, né? Sim. Iludido e arrastado. Sim. Mas o 15 é muito pertinente também, que diz: e em seguida, esse desejo tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Gera a morte. É como o pastor Ney falou a respeito da questão do lado humano, né? Uhum. Então, Jesus aqui pedindo que o Pai, né, não nos deixe entrar dentro desse ambiente de tentação, entendendo as fragilidades que o homem carrega sobre a sua natureza carnal, né? Então a gente precisa estar bem vigilantes dentro disso, para que a gente não se torne presa fácil, né? Porque essa questão da tentação, ela nos conduz a esse ambiente de ilusão, e automaticamente esse ambiente nos arrasta a queda. Né? A queda. Isso. Aqui é legal que a gente começa a ver o desfecho do processo todo que Jesus está construindo, né? Primeiro, o alinhamento da identidade. O Pai é nosso, Ele está no céu e Ele é santo. Segundo, um alinhamento à vontade, ao meu desejo, ao meu foco, ao que eu devo buscar de direção para a minha vida. Venha o reino e seja feita a vontade, seja feita na terra como é no céu. Depois, um alinhamento sobre provisão. Dependa dele todos os dias. Depois, um alinhamento sobre a questão de alma, que é muito importante, né? Olha, para você ser perdoado, você tem que perdoar. E agora eu vejo um alinhamento sobre a questão da batalha espiritual, né? De como a gente deve se portar diante de Deus para combater essa batalha espiritual. Primeiro, pedir ao Senhor que nos dê graça e força para lidarmos com as tentações. A tentação ela é inevitável, mas o pecado é uma escolha. Sim. Então a busca, olha, Senhor, não nos deixa cair. Ou seja, porque a tentação ela vai vir. Então ele está dizendo, não nos deixa cair. Então, a maneira com que a gente tem que se posicionar diante da tentação, né? Ser tentado não quer dizer que você tem falta de espiritualidade. Ser tentado não quer dizer que você enfim, é fraco na fé. Todos seremos. Jesus foi tentado. Sim. Então, e por quê? E depois de ter jejuado 40 dias. Então, foi tentado por Satanás. Então, a tentação não tem a ver com isso. Eu vou jejuar para não ser tentado. Não. Eu vou me consagrar para não ser tentado. Não, você vai ser tentado. A tentação, ela vai vir. Né? É a ferramenta do diabo para tentar nos fazer cair. Assim, a gente falou sobre jejum numa mesa que a gente estava conversando. Interessante é que, às vezes, a gente faz um jejum de 7, de 3 dias, não sei, de 15 dias. E que às vezes quando a gente chega em casa, né, a gente é tentado pela esposa, alguma coisa assim parecida, a né? Guerra lá. Perdeu minha bênção, você fez que eu perdesse minha bênção. Você está sendo usado pelo Satanás. Né? Mas de fato, se a gente for olhar para Jesus, quem levou Jesus a ser tentado foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Exatamente. Quem tentou foi o diabo, sim, mas quem levou foi o Espírito Santo. Então, naquele momento, irmão,
né? Eu não sei se parece que eu estou... Ela... Então, naquele momento que você faz um jejum, que você está sendo tentado, por isso que eu falei que é um pouco complexo, porque muitas das vezes você está sendo provado. Exatamente. Então é na paciência que você vai ser provado. Então, se a sua esposa vai chegar lá, ela está sendo usada... Não, o Espírito Santo está te conduzindo a ser provado na área da paciência. E você precisa vencer isso aí, como Cristo venceu. Sim. Entendeu? Então, na verdade, não era estar sendo usada pelo demônio, não. Né? O Espírito Santo está te conduzindo a um lugar onde você vai ser tentado para ser aprovado. Sim. É muito relevante esse entendimento, né? Então, assim, a tentação, ela vai. A minha oração é: Senhor, não me deixa cair. Isso. Não me deixa cair. Isso. Não me deixa cair. Então, me dê força para ser aprovado. Para ser aprovado. Né? E aí ele fecha o entendimento do batalha espiritual falando: livra-nos do maligno. Aqui sim, é um livramento real. O Senhor, olha, nos protege dele. Nos guarda desse mal, nos livra desse mal, né? Dessa condição de estar fragilizado e ser morto por ele, de ser, né, destruído por ele. Então, esse livramento ele é importantíssimo, que é o alinhamento à batalha espiritual. E aí, para fechar, ele traz um alinhamento sobre o governo de Deus, né? Para que haja sobre o nosso coração o entendimento de que ele está no controle. Né? Que a gente alinhar o nosso coração e mente sabendo que o Senhor ele está no controle, né? E Jesus fala sobre esse ponto, não é? Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, e ponto. Então, de quem é o reino? É dele. Deixa eu só trazer um entendimento aqui também, pastor, sobre a questão livra-nos do maligno, né? Porque até então o Espírito Santo de Deus está conosco também. Com certeza. Mesmo na tentação ali. Sim, né? Claro. Então ali, contextualizando a palavra de Deus, é carne versus espírito. Então não deixa a minha carne falar mais alto que meu espírito. Exatamente. Me livra desse maligno, me livra dessa situação, entendeu? Que meu espírito esteja forte ao ponto de eu mortificar a minha carne. Sobre a carne. Mortificar a minha carne. Sem dúvida. Porque, na verdade, para nós que estamos em Cristo, né, o maligno não é o nosso principal inimigo. Sim. Né? Isso. Porque ele já é um inimigo derrotado. Agora, qual é o inimigo que a gente tem que derrotar? É a carne. É a nossa carne. Essa daí é que pode nos fazer cair. Sim. Porque se estivermos alinhados, mano, sai em nome de Jesus. Isso. E ele vai ter que sair. Não tem jeito para ele, não. Então é a nossa carne que nos deixa vulneráveis. Então é ela que a gente precisa vencer. Eu não sei se a gente tem tempo, mas assim, antes estava fervendo no meu coração aqui falar sobre um ponto aqui. Sim. No versículo 11, principalmente nós pastores, né? Baseado naquilo que a gente começou a falar, no versículo 5, né? Fala assim: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas, lá. Eu entrei em crise um momento e Deus colocou isso no meu coração, porque às vezes, contextualizando esse texto aqui e trazendo uma forma literal, nós como pastores, né? Sim. Às vezes, baseado no versículo 11 aqui, a gente só faz as nossas orações quando eu vou na casa do pastor Fábio almoçar, quando eu vou na sua casa, quando eu vou na casa de uma ovelha e tudo. Então ali eu oro. Mas aquela não é minha essência. Entendeu? Porque na minha casa eu não oro. Uhum. Eu não agradeço pelo pão de cada dia na minha casa. Sim, verdade. Entendeu? Então, assim, hoje eu trago esse sentimento para minha casa. Todas as vezes que nós sentamos lá na minha casa para almoçar, nós oramos, agradecendo o pão de cada dia. Uhum. Porque quando eu li o Mateus 6, eu configurei a minha vida como a do hipócrita também, cara. Entendi. Eu oro só na casa dos irmãos. Sim. Né? Sim. Então vamos, pastor, o almoço está pronto. Então, gente, vamos orar pelo almoço. Uhum. Só que na minha casa eu não faço isso. Sim. Querendo ou não, eu entro nesse versículo também aqui, ó. Nesse ponto aqui do versículo 5, né? Eu estou sendo hipócrita também,
né? Eu estou orando para ser visto. Isso. A pretensa, né? Ou aquele um outro aspecto disso daí é aquela pessoa, né, que quando vai pro culto, chega no culto, aí vai, dobra o joelho para orar ali e passa ali um tempo orando, porque mas em casa tem secreto. Não. Nada. Isso. Mas quando chega no culto, tem que dobrar o joelho para orar. É hipocrisia. Sim, hipocrisia. Hipocrisia. Né? Por que eu dobro o joelho para orar no culto, mas na minha casa, no meu secreto, não tem oração, não tem... Exatamente, perfeito o raciocínio. Né? A gente está muito preocupado com a imagem que as pessoas vão ter da gente ali, né? Naquele lugar onde eu sou visível, mas na verdade o meu lugar de fazer as coisas é quando os olhos não estão sobre mim. Porque isso também é entrar no secreto. Sim. É minha família ali. É lógico. Eu agradecer todos os dias. Sim. Entendeu? Minha filha, hoje você ora. Isso. Amor, você ora hoje. Né? Tá um visitante, irmão, pode levar oração. Pronto. Agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Claro. Né? Uhum. É que nem aquela questão, você ensina a frase que o senhor, né? O senhor já falou muitas vezes, você pode ensinar o que você sabe, mas você só gera o que você é. Exato. Então você não adianta você querer, né, demonstrar algo que você não vive. Uhum. Essa questão, eu vejo que o que eu sou aqui é o reflexo do que eu sou no meu secreto. Isso. Né? Total. Não tem nada estonado dentro disso. E por mais que eu tente simular, uma hora caia. E às vezes